Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, o vídeo de hoje é dedicado a responder alguns comentários que eu achei intrigante. Eu não tenho o costume de responder comentários com vídeos, e sim nos próprios comentários. Mas por causa de alguns comentários pertinentes, eu resolvi fazer esse vídeo, responder alguns comentários e já deixar avisado que domingo eu vou fazer uma live e tanto quem fez os comentários como outras pessoas podem entrar na live e vamos discutir sobre alguns assuntos. Pois eu vou falar sobre Satanás e a briga do anjo Miguel, que está em Apocalipse. Vamos ver que história interessante. Mas agora, indo para os comentários, olha só um dos comentários que fizeram aqui no canal num dos últimos vídeos sobre o Satanás. Sobre aquele vídeo que eu falo que Satanás não existe. Olha o comentário. Diz aí se Satanás não existe. Quem tentou Jesus no deserto? Foi você o desejo da carne? KKKKK. É um comentário irônico. E aqui você vê que ele fala quem tentou Jesus no deserto. Vamos ver então quem tentou Jesus no deserto. Só que antes, vamos aprender a questionar. Porque ali fala que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Olha só o que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se o diabo anda ao derredor, qual seria a necessidade do Espírito Santo ter levado Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo? Porque é isso que está escrito, que ele foi tentado pelo diabo. Uai, mas se ele anda ao derredor, qual a necessidade? Por que teria que ser levado até o deserto para ser tentado pelo diabo? Então vamos lá. Para responder, isso é muito fácil, muito simples. A gente pode ver uma passagem lá em Tiago, capítulo 1, versículos do 13 ao 16, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então olha só, a ninguém dizeis que Deus tenta, porque Deus não pode ser tentado. Ué, mas Jesus não era Deus? Se ele era Deus, ele não poderia ser tentado pelo mal. Mas o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo mal, que é o diabo. Olha só que é aquele anjo que desobedeceu a Deus. Então aí diz que Deus não poderia ser tentado pelo mal. E não só isso, que a cobiça é que nos tenta. A cobiça. E de onde é a cobiça? Não é uma obra da carne? Então por que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? Primeiro que ele passou fome. Uma das obras da carne, ou seja, a fome. A carne sente fome, ela precisa comer. A outra, tentar a Deus. Quem somente tenta a Deus é o homem, pois é um dos mandamentos, não tentarás o Senhor teu Deus. E a segunda tentação era, atira-te daí e dê ordem aos anjos para pegar Jesus ali. Essa era a segunda tentação, só que ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira, que é a mais interessante, era dominar sobre todos os povos da terra. Olha só, tudo obra carnal. Dominar sobre o povo da terra é exatamente como o rei da Babilônia. No vídeo passado eu mostro que ele quis se elevar até o céu e ele quis dominar todo o povo, assim como o rei de Tiro. O rei de Tiro, a mesma coisa, se vangloriou com todas as suas riquezas e quis dominar os povos. E a mesma coisa ali, Jesus ele foi tentado na carne para não cair na cobiça que esses homens caíram. Não tem anjo, só que se vocês acham que não pode piorar, vai ficar pior ainda. Olha só um outro comentário que fizeram também. Olha esse comentário. Bom, de fato, Deus não pode tentar ninguém, mas ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Olha só.
Se ele não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo levou Jesus para ser tentado pelo mal. Olha a contradição que ele já começou a cair. Mas vamos continuar lendo o comentário dele. Que é uma pessoa quanto ao versículo. Não precisa apagar o seu canal. Olha só, ele vai falar, não precisa apagar o seu canal. Eu só não rio aqui porque, assim, quando a pessoa é religiosa, ela acha que tem um conhecimento sem estudar. Só lendo, só o que adquiriu na religião, ela acha que sabe tudo. Todo mundo sabe, todos do canal, como outros canais também sabem que tiveram que desaprender tudo para começar a aprender tudo novamente da maneira correta. E olha o que ele vai continuar falando. Não precisa apagar o seu canal, eu só quero que você desperte e não caia na tentação do inimigo. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, quem assistiu o vídeo passado viu que eu fiz um desafio. Aquele que mostrar um versículo mostrando ali que Satanás é um anjo, eu excluo esse canal. E ele disse que eu não precisava excluir, porque ele disse ali. Mas aonde que esse versículo isolado de Lucas 10:18 fala que Satanás é um anjo? Ali Jesus está falando que viu ele caindo do céu como um relâmpago. E para você ver como é a religião, como são os religiosos, retiram o versículo fora de contexto para tentar validar a ideia dele. Só que assim, pelo amor de Deus, né? Ali não está falando que Satanás era um anjo. Então assim, não tem nem cabimento você escrever que eu não preciso excluir o canal. Não, eu excluo. É só mostrar o versículo que eu excluo o canal. Eu excluo, eu posso fazer outro, começar do zero. Mas eu excluo o canal se mostrar esse versículo falando que Satanás é um anjo. Acabou. Agora, olha só o que diz ali. Lucas 10:18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele pega esse versículo isolado exatamente como a religião ensinou para falar que esse é Satanás, que é aquele anjo. E aí não está falando que é anjo nenhum. Só que ele esqueceu de ler o contexto, que logo acima fala quem que é esse Satanás. Ali é Jesus falando, ali vai mostrar quem que é. E olha só o que diz ali. Do versículo 15 até o 18 para entender essa passagem. Olha só. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Olha que interessante, então, a mesma analogia que foi usada com o rei de Tiro, que ele quis se elevar até o céu, e dessa vez agora com Cafarnaum. E o rei da Babilônia também, como nós vimos no vídeo passado, que tanto o rei de Tiro quis se elevar até o céu, como o rei da Babilônia também quis se elevar até o céu, e agora Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, quis se elevar até ao céu. E aí olha o que Jesus vai falar logo em seguida. Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, ele estava falando da cidade de Cafarnaum que quis se elevar até o céu. Isso é figura de linguagem. Até porque se Satanás, se esse anjo realmente desobedeceu a Deus, e aí ele foi expulso, em que momento que ele foi expulso? Foi expulso ali quando Jesus viu? Foi expulso lá na época do rei de Tiro? Foi expulso lá na época do rei da Babilônia? Ou foi expulso quando Jesus nasceu, como diz Apocalipse, que nós vamos ver na live domingo? E aí, em que momento correto foi que esse tal Satanás, esse tal anjo desobediente caiu? Fica difícil dizer, né? Porque não tem a resposta. Ele está falando, esse Satanás é referente à cidade de Cafarnaum, como já foi o do rei de Tiro e como o rei da Babilônia. É sempre a mesma analogia. Sempre a mesma analogia, falando dos reis, daqueles que queriam o poder, que queriam se elevar até o céu. Então, desculpa, não dá para excluir o canal com um versículo isolado desse, né? Pelo menos você tinha que ter lido o contexto antes. E para piorar ainda, ele coloca um outro comentário falando isso aqui, ó.
O diabo quer que as pessoas pensem que ele não existe para dizer que não existe inferno ou condenação. Assim, as pessoas vivem suas vidas como se nunca fosse prestar contas a Deus e agindo como se o mal não existisse depois da morte. Ficam ele quis dizer, acho que vulneráveis para as ciladas do inimigo. Vocês veem como ele nem raciocina no que ele mesmo escreve. Ele disse ali que o diabo ele quer que as pessoas pensem que ele não existe para as pessoas viverem como se não existisse mal. Ué, mas já é isso que acontece justamente pensando que o diabo existe. Ou seja, se realmente um anjo que desobedeceu a Deus existisse e estivesse tentando as pessoas por aí, ou seja, ele não teria vantagem alguma em mostrar para as pessoas que ele não existe. Porque se ele ensinasse as pessoas, se ele tentasse mostrar para as pessoas que ele não existe, elas teriam que assumir a culpa dos seus erros, dos seus pecados. E aí elas assumindo, elas teriam que consertar ou elas teriam que viver uma vida para não errar, para não pecar, porque a culpa seria delas. Só que, como você falou, a contradição enorme que você caiu é justamente o que acontece hoje. As pessoas vivem como se não existe mal, justamente porque se é ensinado na religião que tem um diabo e Satanás. As pessoas então vivem colocando culpa nesse Satanás. Elas fazem as coisas e colocam a culpa nele. Erram, pecam e colocam a culpa nele. Fala que foi Satanás que tentou. Só que como nós vimos em Tiago, ele não pode tentar ninguém, ele não tenta, não é ele que tenta. É a cobiça do homem que tenta. E não esse diabo e Satanás que vocês disseram aí. Agora fala sério. Defender algo que não existe com unhas e dentes, vocês defendem mais a Satanás, a esse ser, vocês idolatram ele, defendem mais Satanás do que o que está escrito na Bíblia. Do que o próprio Jesus que falou, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de mestre. Do que o que está escrito em Atos capítulo 17, versículo 21, que Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Bom, isso vocês não defendem. Agora, Satanás, que nem sequer consegue provar na Bíblia, que nem eu estou mostrando, isso vocês defendem com unhas e dentes. Vocês idolatram Satanás, vocês idolatram, exigem a existência dele, mas não existe, não dá, não se comprova na Bíblia. Acreditem, ele consegue piorar mais ainda a situação. Olha só um outro comentário dele. É só o outro comentário que ele vai falar um pouco lá de Jesus sendo tentado no deserto e também, mas essa parte não é interessante porque eu já falei nesse vídeo, mas olha o que ele fala a seguir aqui, ó. Olha, isso é muito interessante. É mencionado sendo uma pessoa. Como então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Bom, isso aqui a gente já viu, então não é interessante. O interessante vem depois. É isso que o diabo quer, que vocês achem que ele não existe. Você falou que é a nossa má conduta, que é o diabo, mas esse versículo não diz que o diabo é o coração, mas que o nosso coração tem natureza má. O diabo nos tenta a nos fazer algo ruim. Olha só, isso aqui que é interessante. Olha o que ele está falando, presta atenção. Você mesmo, presta atenção no que você está falando, que você escreveu aqui. Olha o que você escreveu. O diabo nos tenta a nos fazer algo ruim e nós escolhemos pecar pela dureza do nosso coração. Então, ele diz que é o diabo que tenta a gente a fazer coisas ruins. Tiago 1, do 13 ao 16. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É cobiça. Cada um é tentado pela própria cobiça. Não é diabo, não é Satanás. Você escreveu ali no comentário que somos tentados pelo diabo. Não, aqui, ó, tá aqui. Somos tentados pela própria cobiça. A própria Bíblia diz que somos tentados pela nossa própria cobiça. Não é pelo diabo. Tá aqui, ó. Vou continuar lendo. Quanto esta atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Pronto, acabou. Agora a casa caiu. Agora ficou feio para vocês.
Então, tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Parece que mais uma vez não dá para se provar a existência desse tal ser que os religiosos defendem com unhas e dentes e praticamente idolatram ele dentro dos templos, porque ele só aparece lá. Que nem a própria Bíblia defende a existência desse tal ser que eles defendem tanto. Tá aí, pronto. Agora, se mostrar o versículo, eu excluo o canal. Agora tem que mostrar o versículo, né, pô? Agora mostrar Lucas 10, 18 isolado e nem tá falando ali que Satanás é um anjo. Jesus disse que via Satanás caindo do céu. Cadê a palavra anjo ali falando? Satanás era o anjo que foi expulso e caiu do céu. Cadê ele falando? Não tem. Porque Satanás, no hebraico, ele significa opositor. Era o opositor naquele momento. A cidade de Cafarnaum, ela era o opositor deles ali. De Jesus naquele momento. Como o rei de Tiro foi em outro tempo, o rei da Babilônia em outro, e outros reis em outros tempos, em outros momentos. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e não percam a live domingo, que vai ser muito interessante e eu espero os participantes lá. O desafio está feito. O link vai ficar para quem quiser entrar. Então, até mais.